Salmo 42, sede de Deus. Sequioso por Deus. Onde está o teu Deus? Confiança em Deus. Um abismo chama outro abismo. Afrontas dos adversários. Água viva para aqueles que têm sede de Deus. Salmo 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Introdução. Em uma primeira leitura é possível considerar que o salmista compôs um cântico para descrever o seu anseio por Deus. Mas ao levar em conta que os salmos são profecias, e que muito retratam o Cristo, a leitura deste salmo ganha novos contornos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas com símbolos, e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos, Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai, Jedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. 1 Crônicas 25, 1-3. Desprezar a natureza profética dos salmos transtorna a leitura e a revelação divina, e faz com que o leitor se foque em questões terrenas. Ao examinar as escrituras, e os salmos são eminentemente escrituras, não se pode ignorar esse alerta. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Sequioso por Deus. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. 2 A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O Salmo 42, Masquil e Coré começa com uma comparação. Assim como o servo, um animal do campo semelhante à corça, o alce ou o caribu, anseia pelas fontes ou pelas correntes de águas. Assim o salmista descreve a pessoa de quem o salmo trata em relação a Deus. Embora o salmista tenha escrito o salmo na primeira pessoa, não escreveu acerca de si mesmo. O espírito de profecia que estava sobre ele escreveu acerca de Cristo, revelando de antemão eventos futuros. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1h11. Através de um paralelismo, a recurso próprio às poesias hebraicas, no verso 2, o salmista reforça o pensamento do verso 1. Ansiar, suspirar, reflete o quão sequiosa a pessoa retratada pelo salmista estava pelo Deus de Israel, o Deus vivo. A informação complementar nos dá uma informação precisa acerca da pessoa retratada pelo salmista quando redigiu o Salmo 42. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O salmo refere-se a alguém que tem plena certeza que entrará e se apresentará ante a face do Todo-Poderoso, pois a questão central não é se haverá de se apresentar a Deus, mas quando se dará esse evento. Diz de alguém que tem plena certeza que veria a face do Deus vivo, mas que não sabia precisar o tempo estabelecido. Quem pode entrar e se apresentar ante a face de Deus? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo.
a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Salmo 15, 3, 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Salmos 24 horas e 4 minutos. Somente o Cristo tem as qualidades apontadas nos Salmos 15 e 24, pois ele nunca pecou, não se entregou à vaidade e em sua boca não houve engano. Quem é aquele que pode desprezar os réprobos? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2 horas e 22 minutos, Isaías 53, 9. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Isaías 33, 14, 15. Onde está o teu Deus? 3 As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? 4 Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. A comida de Cristo era fazer a vontade do Pai, e enquanto se deleitava em fazer o que o Pai tinha determinado, os seus concidadãos se opunham, e essa oposição constante o entristecia. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. João 4 horas e 34 minutos. O Salmo 6 descreve a oposição dos concidadãos de Jesus, seus irmãos segundo a carne, e como isso fazia com que ele se derramasse em lágrimas quando tentava repousar. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Salmo 6, 8. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7 horas e 23 minutos. Diuturnamente as lágrimas do Cristo foram o seu sustento diante dos seus opositores que questionavam: onde está o teu Deus? Quando Cristo se recordava da indagação dos seus irmãos segundo a carne, Cristo sofria calado. Como era possível os seus irmãos que foram juntamente com ele ao templo, uma multidão jubilosa e festeira, o questionarem: onde está o teu Deus? O versículo 10 deixa claro que a pergunta: onde está o teu Deus? Se trata de uma afronta, algo semelhante a ferir os ossos com algo mortal, consequentemente, causava muita dor e tristeza. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Salmo 42, 10. O questionamento causa tristeza porque era feito por pessoas que iam ao templo. Não era um questionamento feito por pessoas estranhas, antes, por aqueles que acompanhavam os festejos na casa de Deus.